milagre nesse dia meio friozinho, né? Que bom, né? Deus é bom. Deus é bom demais e o amor dele dura para sempre. O amor dele nunca falha, jamais falhou e jamais falhará. Ele tem promessas para a sua vida, ele tem promessas para o teu casamento, para o teu trabalho, ele tem promessas. Glória a Deus. Deus, ele na infinita misericórdia dele, tem nos abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que o que Deus começou na nossa vida, ele vai cumprir. E eu sei que esses são dias difíceis, dias trabalhosos, mas são dias que Deus, ele de repente, ele quer fazer algo, ele quer manifestar algo e ele vai fazer. O que nós temos que fazer é se colocar na posição para ele vir em direção daquilo que ele realmente precisa fazer. Nós estamos aqui ao vivo também pelo Facebook, estamos nos estúdios da Rádio Corumbataí FM, que Deus possa te abençoar. A Bíblia fala sobre ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Você que está sintonizado aí também na Rádio Corumbataí FM, tantos lugares, hoje pela internet, né? Você pode mandar aí o link ou manda uma mensagem aí, ligue para alguém e fala, olha, vai lá, acesse a rádio ou entre lá no Instagram do Osair Silva, que você pode estar participando também. É maravilhoso saber que o nosso Deus, ele tem nos abençoado. Então eu quero que você saiba que a palavra do Senhor diz em João, capítulo 10, versículo 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, Deus, ele quer falar conosco através do seu Filho, através da sua palavra, através de homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz que logo a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso não é fantástico? Isso não é maravilhoso? Saber que a voz de Deus, ela quer ser reproduzida para que isso produza fé, como diz em Romanos 10, 17. A Bíblia diz, o meu povo é destruído porque falta conhecimento, ou seja, não ouve a voz de Deus, não compreende. E até interessante ressaltar, falar que às vezes a pessoa está achando que está ouvindo a voz de Deus, mas não está ouvindo. Está ouvindo tantas vozes, tantas e tantas vozes que existem por aí, por exemplo, no dia, ou aqui você está me ouvindo falar tanto, e ainda hoje você vai ouvir no mercado, você vai ouvir na tua casa, você vai ouvir o cachorro, vai ouvir o passarinho, vai ouvir tantas coisas. A Bíblia diz que a voz do Senhor, ela é poderosa, a voz do Senhor acalma os cedros do Líbano, a voz do Senhor é majestosa. Por isso que é tão gostoso saber que Deus fala com a gente, que Deus é um Deus de pessoalidade, é um Deus pessoal, um Deus que não trabalha com CNPJ, ainda que Ele abençoe a nossa empresa, nosso empreendimento, mas Deus, Ele é um Deus que se preocupa comigo, Ele é um Deus que se preocupa em falar conosco. Ele não é um Deus de confusão. A Bíblia diz que, pois Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. 1 Coríntios 14, 33. O nosso Deus, Ele quer que você compreenda que é Ele que está falando e da forma que Ele vai falar, assim como Ele fez com Elias. Elias estava passando uma situação muito difícil e de repente veio ali um vento, não era Deus. Veio um terremoto, não era Deus. De repente veio um murmúrio, uma voz como uma brisa suave, e Deus falou com ele. Então nem sempre Deus está falando no meio da gritaria. Pode ser que Deus fale. Eu acredito que um alto-falante para Deus, quando Ele quer gritar com o mundo, Ele usa a natureza, terremoto, epidemia, são coisas que acontecem. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele fala também com voz audível, Ele fala assim conosco. A Bíblia diz em João capítulo 12, versículo 27, agora o meu coração está perturbado e eu direi, Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse, eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que estava ali ouviu e disse que tinha trovejado, outros disseram que era um anjo que tinha falado. E Jesus disse, esta é a voz que veio por causa de vocês e não por minha causa. Olha que texto lindo, né? João 12, 27. Você lembra quando Jesus foi batizado nas águas, em Mateus capítulo 3?
que se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em que minha alma tem nele prazer. Ou seja, Deus continua falando com voz audível, quer falar conosco. Sabe que muitas vezes a gente escuta, às vezes pela madrugada, uma voz chamando o teu nome, falando, e às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas na verdade Deus, ele ainda continua falando. Ele fala através do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 8:29, o Espírito disse a Felipe: desce dessa carruagem e acompanha. Ou seja, Deus fala conosco, o Espírito Santo fala conosco. Ele fala de várias formas. Ele quer continuar falando conosco. O que a gente precisa é deixar de ouvir um pouco mais desta voz que a gente tem ouvido da internet, dessa voz da televisão, dessa voz dos profetas do caos. A gente precisa começar a ouvir mais Deus, o Espírito Santo, que está falando nesses dias. Parar. E eu acredito assim que a voz de Deus, é como eu falei de Elias, ele precisa de tempo. Você precisa parar, você precisa deixar as coisas para ouvi-lo, para deixar o Espírito Santo sussurrar. Você sabia que Deus fala através dos sonhos? E como fala? Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado é pelo Espírito Santo. Lembra dessa história? Mateus 1:20. A história é quando Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, José quis fugir e o anjo apareceu para ele num sonho. Deus fala, Deus continua falando através de sonhos. A gente precisa estar sensível. Agora há pouco estava falando com uma irmã lá de Blumenau, Mirna, um abraço, Deus abençoe. O Bruno Cordeiro entrou aqui, não é o marido da Mirna não, esse aqui é o Bruno, filho do Edson, lá da quarta igreja. Deus abençoe você aí. Mas ela estava falando que teve um sonho, e é tão interessante que Deus fala muito assim, fala claramente nos sonhos. Os sonhos são linguagens proféticas. A Bíblia diz que nos finais dos tempos os velhos sonharão. Ou seja, estava falando que Deus iria dar sonhos. E Deus continua falando através de sonhos. Deus fala através dos profetas. A Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperarei. 2 Crônicas 20:20. Em Atos 27 diz assim: naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia, e um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado do imperador Cláudio. Então Deus, ele continua falando com os profetas, com os homens de Deus, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus que têm se apegado à palavra, que têm se pegado à oração. Por isso, Deus tem uma palavra quando ouvimos o profeta da esperança, o profeta que vai trazer aquilo que Deus está mandando, e não simplesmente o que as pessoas querem ouvir. Deus usa. E eu acredito que a voz de Deus está muito manifestada nos profetas, nos homens e mulheres de Deus. Porque a gente tem dificuldade de ouvir Deus claramente, o Espírito Santo, Jesus. Às vezes o sonho é meio conturbado, a pessoa não ouve, mas um homem de Deus, como eu estou falando aqui esta palavra para você, é mais fácil porque a gente já interpreta, traz aí uma linguagem. Por isso eu quero que você se atente para aquilo que Deus tem para esses dias. Os profetas continuam ainda sendo usados por Deus. Isso é maravilhoso. Deixa Deus falar, assim como eu estou aqui. Saiba que essas predições aí, que a economia vai se abalar, vai ser destruída, que essa epidemia vai demorar muito. Em nome de Jesus nós estamos orando para que isso não aconteça. E para terminar, Deus fala através da Bíblia Sagrada. Está vendo aí? Bíblia Sagrada, esse livro, todos os dias eu leio. Eu tenho me esmerado para isso. Já há mais de 20 anos que eu leio a Bíblia diariamente. Claro que algum dia e outro, mas não todos os dias. Eu tenho hora marcada para ler a Bíblia. Leio de 2 a 4 capítulos por dia. Faço minha leitura cronológica. Não fico lendo sorteado, só se talvez para alguma pregação, para um estudo. Mas eu leio a Bíblia já há muito tempo, mais de 20 anos, leio a Bíblia toda. Já li mais de 10 vezes, li e estou lendo agora e ouvindo em inglês, porque eu sei que a voz de Deus está aqui. Como Deus fala? Como que Deus fala comigo e me dá mensagens? Através da leitura da Bíblia. Quando eu leio, eu vejo que a Bíblia diz em 2 Pedro 1,18 que nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com Ele. Assim temos ainda mais firme palavra dos profetas, e vocês
Farão bem se elas prestarem atenção, como a candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia se clareie e a luz da alva nasça em teu coração. Então é maravilhoso a gente saber que Deus está falando através da Bíblia. E eu acredito nisso, olha, existem muitas formas de Deus falar conosco, mas a Bíblia Sagrada é o mais acessível. Está ali. Eu disse que um pastor, um profeta, um homem de Deus vai te orientar, tem uma palavra de Deus, mas você tem na tua casa uma Bíblia. O meu celular, eu tenho 3 Bíblias offline, em inglês, português, em todas as línguas que eu posso estar acessando em qualquer lugar do mundo. E isso está para nós acessivelmente. Por isso eu quero dizer, existem outras tantas formas, não vou estar falando aqui, mas por hora eu quero deixar isso, que Deus ele continua falando conosco e ele não parou. Deus ele usa muitos meios, muitas formas para falar conosco. Esses cuidados que a gente precisa ter aí com o Covid, com a dengue, Deus ele está orientando pessoas que sabem, pessoas capazes. Então quero orar por você nessa tarde e quero profetizar que algo está vindo na tua direção. Nós precisamos mudar, precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos desenvolver em nossa escuta. Até mesmo a gente sempre diz o lugar secreto, o tempo que você passa com Deus, a gente chama também de lugar de escuta, onde você vai falar, mas você vai ouvir. Então eu acredito que a oração não é mais aquelas ladainhas ou rezas simplesmente que você fala, mas é você ouve também. Então quero orar para que você se atente a isso, a ouvir a Deus no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio de tantas coisas que estão acontecendo. Deus ele quer nos levar e nos orientar para algo grande. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui nos estúdios desta rádio, falando com tantas pessoas, também através da internet, as pessoas ouvindo ou do seu rádio, ou da internet, ou do Instagram, ou depois do YouTube. Eu peço que a tua bênção esteja sobre eles. Abençoa, guarda, Pai. E eu peço que o ouvido deles se abra para ouvir a tua voz. Abra os olhos do coração desta pessoa. Abra o entendimento, dá uma sabedoria em comum para que ele possa ouvir ao Senhor. Seja de qual forma for, mas que seja o Senhor que fale com ele, que oriente ele, ela, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Isso aí, Lucas Luz entrou aí, Deus abençoe. Estamos encerrando aqui essa live. Que Deus possa abençoar você também, Bruno Cordeiro, você que vai estar nos assistindo depois no YouTube, que Deus mesmo abençoe você poderosamente, em nome de Jesus, todos os dias, às 14 horas, de segunda a sexta, às 14 e às 15, estamos aqui nos estúdios da Rádio Corumbataí FM, você pode acessar pelo site da rádio, www.corumbataifm.com.br, e aí você pode estar ouvindo aí, abaixando aí, você não precisa ficar ali comigo ligado, mas você pode estar ouvindo. Que Deus abençoe você, uma ótima tarde, um dia extraordinário. Quarta-feira às 19h30, domingo às 19h30 estamos aí nos nossos cultos presenciais para a glória de Deus. Que Deus abençoe, um abraço, fique na paz.